Você já sentiu um arrepio inexplicável percorrendo a sua espinha do nada? Ou uma sensação de que não está sozinho ou de que está sendo observado, mesmo em um lugar vazio? Hoje nós vamos desvendar os mistérios dos espíritos obsessores, fantasmas, almas penadas. Chame como você quiser, conforme o seu sistema de crenças e conhecimento sobre o assunto. Porque hoje nós vamos revelar como você pode transformar todo esse medo em compreensão e, acima de tudo, paz no coração, paz interior. Não há motivo para ter medo e hoje eu pretendo te ajudar com isso. Saudações, sejam bem-vindos. Professor Gabriel Menezes falando, e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar nas profundezas do mundo espiritual. Nós vamos explorar 6 maneiras poderosas baseadas nos ensinamentos da espiritualidade e de diversas escolas, como o próprio Espiritismo, para perder o medo dos espíritos obsessores. Se você já sentiu medo ou curiosidade sobre o mundo espiritual, este vídeo é para você. Fique nele até o final. Meu objetivo aqui no canal é desmistificar a espiritualidade, auxiliar as pessoas na expansão da sua consciência, no seu autoconhecimento, expandindo suas capacidades psíquicas e mediúnicas através da prática diária da meditação e dos breathworks. Nós vamos explorar 6 elementos cruciais que eles podem ser as causas de nossos maiores medos sobre os espíritos, os fantasmas ou as almas penadas, mas também podem ser o esclarecimento, a compreensão que estava faltando para você romper esses medos. Muitas pessoas às vezes me procuram perguntando como eu me protejo de espíritos obsessores. Eu não quero expandir a minha glândula pineal, eu não quero abrir meu terceiro olho, eu não quero expandir minha consciência porque eu tenho medo do que eu vou ver. E todo esse medo ele vem da ignorância. Ele vem da ignorância. E o fato, e esse é o primeiro ponto, os espíritos, eles estão em toda parte. É essencial você reconhecer que você vendo eles ou não, eles estão em toda parte. Eles estão ao nosso redor, em todos os momentos. Podem ter espíritos aí perto de você nesse momento. E você vendo isso ou não, eles estão aí. Então, qual a diferença de ver ou de não ver? Veja bem, uma metáfora que eu gosto muito de usar com os meus alunos ou as pessoas que me procuram com esse medo. É uma metáfora, mas espero que ela entre na sua cabeça e faça sentido para você. Essa presença universal dos espíritos é um fato, afinal, nós estamos aqui na terceira dimensão, que ela tem uma camada sutil que nós reconhecemos como a 4ª dimensão. Alguns chamam de umbral, limbo, purgatório, mundo espiritual, não importa, mas esse mundo está aí, coabitando com o nosso, certo? Bom, partindo desse pressuposto, você vendo eles ou não, eles estão aí, correto? Bom, tendo dito isso, vamos para a metáfora. Imagine você precisando atravessar um quarto, precisando atravessar um cômodo. Vamos supor que você precise atravessar esse cômodo porque está pegando fogo aonde você está e você tem que sair de onde está, correto? Só que no outro cômodo tem um monte de serpentes nocivas mesmo, cobras venenosas. Você prefere passar nesse quarto escuro, nesse outro cômodo, para sair desse lugar que está pegando fogo totalmente cego? Ou vendo o que tem ali para você evitar
essas serpentes, essas cobras e passar bem longe delas? Como você iria preferir fazê-lo? Bom, a resposta é bem óbvia, né? Porque se você passar nesse quarto totalmente cego, com ele totalmente escuro, sem saber onde você está pisando e está pegando fogo onde você está, e você tem que fugir dali, e o caminho é só por esse outro cômodo cheio de serpentes e cobras. Se você passar no escuro, essas serpentes, essas cobras vão te afetar, vão te ferir ou até mesmo te envenenar, correto? Agora, se você pelo menos conseguir vê-las, por mais repulsiva que a imagem dessas serpentes possa ser, você vai conseguir atravessar este lugar se mantendo bem longe delas e longe da influência delas. Tendo dito esta metáfora, fica fácil compreender que a melhor forma da gente se proteger dessas influências é vendo. E aí a gente tem que entender o que são os espíritos obsessores. O que são esses seres? Nada mais são que pessoas como nós que, em um momento de suas vidas, desencarnaram numa condição infeliz e estão na erraticidade, vagando, penando e rodando pela erraticidade, pelo umbral, pelo mundo espiritual, perdidas, precisando de apoio. E assim como no mundo material, na terceira dimensão aqui, de seres humanos, de pessoas vivas, de encarnados, existem pessoas muito perversas, existem criminosos, estupradores, golpistas, existem toda sorte de pessoas maléficas e ruins, e por outro lado também existem pessoas muito boas, caridosas, solidárias, fraternas, que salvam as outras, que ajudam as outras. Lá no mundo espiritual é a mesma dinâmica, não muda nada. Existem esses espíritos que nós gostamos de chamar nossos irmãos infelizes, ignorantes, que estão ali presos pelo apego à matéria, pelo orgulho ou por N fatores. Eles estão ali perdidos e eles estão fazendo a mesma coisa que eles fariam quando estão encarnados, só que com outros recursos. E aí vem um outro medo. O medo da influência que esses espíritos podem causar sobre nós. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é partir do pressuposto que você está num mundo onde essas influências ocultas estão o tempo todo ao nosso redor. Se a gente não for capaz de detectá-las, de vê-las, de entendê-las, de identificá-las, é mais difícil se proteger delas. Ora, se você pegasse seu carro e tivesse que passar por uma comunidade muito perigosa, você iria fazer isso sem conhecer o bairro, sem conhecer o lugar, sem saber para onde está indo, sem conhecer ninguém lá? Se você fizesse, estaria em apuros, correto? A mesma coisa, essa sala escura, que você pode acender a luz para passar por ela, se protegendo do perigo com mais facilidade. Então, entender, sair da ignorância e encarar essa realidade, porque é uma realidade, é o primeiro ponto para você superar esse medo. Porque, vendo eles ou não, eles estão em toda parte nos influenciando. E não vê-los é muito mais perigoso, porque eles estão influenciando sem a gente saber. O segundo ponto, eu sei que nós vimos muitos filmes de terror, muitos filmes de terror, contando um monte de mentira. E isso acabou enchendo a nossa mente, a nossa consciência, o nosso subconsciente com medos de coisas que são impossíveis para os espíritos. Os filmes de terror muitas vezes distorcem a verdade sobre os espíritos, criando uma imagem assustadora e negativa. Nós precisamos desmascarar esses mitos e entender que a realidade espiritual é muito mais complexa e menos aterrorizante do que o cinema nos faz acreditar. Crescemos vendo filmes de possessão maligna, de demônios, de
almas penadas, casas mal assombradas, fantasmas e vendo fenômenos anímicos impossíveis, como portas batendo, janelas quebrando, objetos, cadeiras voando, sendo lançada contra as pessoas vivas. E isso criou um medo imenso em nós. Figuras horrendas, dantescas. Isso causou um grande medo em todos nós. Só que até qual extensão esses espíritos têm influência sobre a matéria, sobre nós que estamos vivos? Bom, existem sim manifestações anímicas onde um espírito ele pode fazer uma porta bater, um copo cair, um objeto cair, uma luz piscar, mas é só até aí o que eles podem fazer. Os espíritos mais conscientes, digamos, mais malignos, o máximo que eles podem fazer numa pessoa encarnada é beliscões, sensação de tomar um beliscão, empurrões. E é só isso. Eles não podem te jogar contra a parede, te fazer flutuar, lançar uma faca em sua direção. Eles não têm esse poder. E quando eu falo dessas manifestações anímicas, são as manifestações anímicas mais fortes. Um copo caindo, uma luz piscando, uma porta batendo, uma janela fechando do nada, uma sensação de beliscão ou mesmo de empurrão. É o máximo, é o máximo. E quando isso acontece é porque o ambiente está muito denso, muito pesado, e são manifestações anímicas mais fortes. Sabendo que o máximo que eles podem fazer conosco é isso, novamente, por que ter medo deles? Porque se você superar esse medo, o que você pode fazer, caso veja esse tipo de influência? Fazer uma prece, fazer uma oração, sair desse lugar. Percebe onde eu quero chegar? Eu quero chegar na compreensão maior de que você não precisa ter medo dessas coisas. Com informação, você supera esses medos. E aí vem o terceiro fator. Novamente, você vendo ou não vendo esses espíritos, eles estão em toda parte. Só que não vê-los é muito mais vantajoso para aqueles espíritos que querem fazer algum tipo de mal contra nós. Porque, não sabendo que eles estão ali perto de você ou no seu campo, você ignora o terceiro elemento, que é a influência oculta que os espíritos exercem sobre nós. Os espíritos, eles não podem nos afetar fisicamente, digo, nos espancando, nos lançando, nos fazendo levitar, lançando objetos cortantes para nos matar, mas eles podem influenciar nossos pensamentos e sentimentos muitas vezes sem que nós percebamos isso. Então nós precisamos perder esse medo de vê-los, de senti-los, para realmente estar protegido, identificando no ato quando essas influências estão atuando sobre você. De repente vem um pensamento do nada que não é seu. Por exemplo, um dia, eu já citei esse exemplo num podcast, eu estava em São Paulo e precisava pegar um metrô. E eu estava numa estação, e nessa estação, parado ali, né, esperando o trem parar, do nada me veio um pensamento muito aleatório. Eu não tinha motivo, eu não estava triste, por acaso eu estava muito feliz porque eu estava indo buscar a minha aliança e a aliança da minha esposa de noivado. Então eu estava muito animado, não tinha motivo para, pensar nessa coisa. Eu estava ali vendo o trem, sabe quando você vê o trem não, né? O metrô chegando na estação, você vê ali à frente dele, do nada vê um pensamento. Pula na frente desse trem. Se joga e se mata. Do nada, muito do nada. Percebe? Eu não tinha motivo nenhum para estar querendo me matar. Tava tudo bem na minha vida, tava apaixonado, continuo apaixonado inclusive pela minha esposa, tava feliz, continuo muito feliz com ela. Mas eu tava, efervescendo de alegria. Por que eu pensaria nisso? Ou seja, esse pensamento não era meu.
era de uma influência oculta desses espíritos, que em locais públicos, eles estão ali como verdadeiros enxames em toda parte, em cada canto, em cada centímetro, novamente. Habitado ou não habitado, um local normal e simples, protegido, religioso, uma igreja, ou um local decadente, uma boate, um inferninho, uma rua escura, eles estão em toda parte. Eles estão em toda parte. Então, nós precisamos sair desse medo, dessa ignorância, justamente para, sabendo até que extensão eles podem nos influenciar, e realmente a influência mais nociva, eu diria até mais perigosa que eles podem exercer sobre nós, é justamente nos nossos pensamentos e sentimentos. Mas se nós não temos consciência deles, o que acontece? Eles acabam nos atrapalhando, nos influenciando, e a gente pensa que é nosso. Não, esse pensamento é meu, esse sentimento é meu, e não consegue separar. E aí eles vão entrando como minhoquinha na nossa cabeça, no nosso campo, baixando a nossa vibração e abrindo ainda mais o espaço para que eles possam influenciar nossos pensamentos e sentimentos e nos puxar para baixo mesmo, atrapalhar nossa vida por conta da maneira como pensamos, sentimos e, consequentemente, podemos agir. Tá? Por isso, precisamos conhecer, precisamos perder o medo, precisamos sair da ignorância e de todo esse medo causado pela falta de informação, pela desinformação da mídia e pela ignorância, para a gente fortalecer a nossa mente e nosso espírito para uma convivência mais harmoniosa com o mundo espiritual, não de um lugar de negação, de fuga, mas de um lugar de aceitação. E, observando essas influências, prece, oração. Ok? O quarto fator que causa muito medo, novamente a gente viu em filmes, quem viu O Exorcismo, de Jamie Lee, acho que é esse nome, né? Ou O Exorcista, né? O quarto elemento para a gente superar esse medo é entender a questão da obsessão espiritual. Isso é fundamental. A obsessão espiritual é sim um fenômeno real, mas não é algo do qual devemos viver com medo dele, porque ele não acontece como nos filmes, de um corpo se contorcendo, vômitos como cataratas, a pessoa se automutilando, se machucando, fisionomia se transtornando de uma maneira a ficar dantesca, demoníaca, diabólica, um corpo levitando ou andando de quatro, só que com o corpo todo torto para trás. Entende? A obsessão ela pode acontecer, mas é uma obsessão que ela é mais sutil. A pessoa, às vezes, ela pode ter uma obsessão onde ela começa a xingar um monte de palavrão, falar um monte de coisa. Mas o espírito não tem mais influência além dessa. O espírito não pode fazer essa pessoa se jogar contra uma parede, se machucar, porque logo ocorre a intervenção dos mentores, dos guias espirituais dessa pessoa para protegê-la. Existem, vamos dizer, casos de obsessões mais pesados? Existem, mas não como nos filmes, que foram incutindo medos em nós. E para todos esses casos de obsessão, há um jeito de superá-los. Uma sessão de desobsessão, um passe, prece, oração, até mesmo um exorcismo, por que não? Mas o exorcismo costuma geralmente, por ignorância, ser muito traumático para a família e para as pessoas. E aí criou-se esse medo. Hoje existem meios e ferramentas mais amorosas e sutis de libertar a pessoa de uma obsessão espiritual. Apometria, doutrinação do espírito e uma série de coisas, prece, oração, a própria pessoa vigiando seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, a própria pessoa fazendo prece, oração, elevando o padrão vibracional. Esses medos criaram e incutiram na nossa mente outro medo, que é o medo de o espírito se alojar e nunca mais sair, e ainda matar a vítima no processo. Isso não existe, ok? Então perca esse medo. Isso é falácia da mídia, isso é sensacionalismo dos filmes para ganhar nossa atenção.
e só vem fazendo um desfavor, um desserviço, porque nos lança na ignorância, a gente ignora o mundo espiritual, ele continua nos influenciando negativamente, a gente achando que isso é nosso. E aí não consegue se proteger disso. O quinto elemento para a gente poder perder o medo desses seres, desses nossos irmãos, pessoas como nós que desencarnaram numa condição infeliz e estão aí vagando. Espíritos errantes, infelizes. Devemos ter empatia, amor por eles. E é por isso que o quinto elemento para a gente se proteger dessas influências e perder esses medos é a importância da reforma íntima. A reforma íntima é fundamental para a gente reduzir o nosso medo e a vulnerabilidade aos espíritos obsessores, porque as obsessões espirituais, elas geralmente acontecem por conta de nossas falhas morais, de nossos vícios, de pensamentos, de sentimentos, ou mesmo vícios como álcool, cigarro, drogas, sexo, pornografia, coisas do tipo. É aí que eles veem o nosso campo se baixando e é aí que eles vão entrando como uma sombra na nossa mente e começam ali vagar na nossa mente. É quando nós sucumbimos, vamos dizer, a esses hábitos que não são tão bons, digamos assim. Então a reforma íntima é fundamental para a gente perder esse medo, porque a gente se sente mais protegido. E se a gente vê ou acessa esses seres, eles não têm condições nenhuma, porque nós temos uma envergadura moral, uma autoridade sobre eles por conta da nossa pureza e do nosso amor por eles também. Porque nessas horas, quando nós percebemos que esses nossos irmãos, por mais maléficos, perniciosos que possam parecer, por mais ignóbeis que possam transparecer, por mais nocivos que eles tentem ser conosco, a gente percebe que tem uma pessoa ali sofrendo em dor. E quando a gente começa a compreendê-los e amá-los, eles, vamos dizer, desmoronam. Eles não conseguem nos influenciar e acabam sendo mesmo resgatados pela nossa prece, pela nossa oração. Então, cultivar virtudes, superar as sombras, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, é essencial para a gente se blindar contra essas influências negativas e nos aproximar de uma vida espiritual mais plena e uma vida material com mais realização, com mais propósito, com mais felicidade. É por isso que o protocolo de 21 dias da transmutação trabalha exatamente nisso, fazendo a gente depurar, superar nossas sombras e potencializar nossas virtudes e levando a nossa vibração através da meditação diária, dos breathworks e de reflexões, pequenas reflexões, drops diários de reflexão para a gente expandir a consciência e crescer espiritualmente, pessoalmente, até profissionalmente. E aí o último elemento para a gente se proteger, perder medo dessas coisas, é compreender o que eu já falei várias vezes ao longo desse vídeo, e nós vamos encerrar com isso, que é o poder da prece e da meditação. Nós temos na prece e na meditação uma ferramenta poderosa na proteção contra essas consciências, na superação desses medos, porque essas práticas elevam a nossa vibração e nos conectam todo dia com o divino, trazendo paz no nosso coração, clareza mental e um campo espiritual energético expandido que nos protege. Fora os diversos benefícios, como, por exemplo, a diminuição da ansiedade, da depressão e tantos outros problemas de ordem mental e emocional, porque a depressão, a ansiedade e tantos outros transtornos de ordem mental e emocional abrem o nosso campo para essas influências negativas e ocultas, essas influências espirituais. Agora, na paz, na harmonia do momento presente, com clareza, com o maior senso de propósito, nossa, eles não têm espaço. É como se nos tornássemos uma barreira, um escudo intransponível para eles. Então eu quero encerrar esse vídeo lembrando a vocês que o medo
desses espíritos, com esses conhecimentos que eu trouxe aqui, transforma o medo em compreensão, repulsa em amor, campo aberto em campo protegido. Então, ao adotar, considerar esses 6 elementos, você está protegido dessas influências e você não precisa ter medo delas. Pelo contrário, você deve compreendê-las e encará-las, porque aí que elas não têm influência nenhuma sobre você. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e ele foi útil, por favor, esmaga o botão de like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você receber mais conteúdos como esse. E se você ficou curioso em conhecer o protocolo de 21 dias da transmutação, deixe aí abaixo desse vídeo o link de uma videoaula que te convida para uma prática, para você conhecer, né, na prática, a principal ferramenta que utilizamos no protocolo de 21 dias da transmutação. E aí, se você sentir no seu coração de se tornar meu aluno, é só você se juntar a mim ao final dessa videoaula que eu vou deixar disponibilizada aqui no link na descrição desse vídeo, ou em qualquer canto aqui do vídeo no card. Gratidão à palavra pelo seu carinho e suporte, e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!